Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia. Deus seja louvado por ter ressuscitado Jesus, teu Filho eterno, que está vivo e presente no meio de nós. Hoje, domingo, dia da nossa Páscoa semanal. Vamos celebrar o grande mistério do ressuscitado de forma solene, bonita, profunda, na divina liturgia eucarística. A oração da coleta da missa de hoje é esta: ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, segundo os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta oração profunda e resumida nos ajuda com alguns temas que podemos trazer para dentro da nossa espiritualidade como forma motivadora para o crescimento nosso nesse seguimento a Jesus, que nos leva à santidade, que nos leva à salvação. A oração pede a Deus a força para aqueles que esperam esse caminho de cumprimento da verdade, da santidade. E pede também que nos ajude na nossa fraqueza, pois a fraqueza é grande, mas é no meio da fraqueza que nós encontramos o socorro da graça divina, para que possamos querer e agir conforme a vontade de Deus. Isso é fundamental, esta consciência que Jesus mesmo nos ensina no capítulo 15 de João, na parábola da videira, quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. No mundo espiritual, no mundo da graça, no mundo da nossa salvação, não somos nós que conquistamos a salvação. Não somos nós que alcançamos os caminhos da virtude sozinhos. Tudo é possível com a graça de Deus. E a igreja pede, suplica para nós neste domingo, em razão da nossa fraqueza, essa graça que nos ajude a percorrer esse itinerário de santidade que todos nós somos chamados a abraçar com muita propriedade no nosso interior, no nosso coração. Mesmo você que é idoso, que já está no alto da sua idade, o itinerário não terminou. O itinerário nosso de santidade, de busca, de contemplação, de entrega, de fazer a vontade de Deus, ele termina com o último suspiro aqui neste mundo. Nunca estamos completos, prontos. A vida é algo aberto, a vida humana do cristão que quer ser cada vez mais alcançados por esse perfume da graça de Deus, precisa ser uma vida aberta, uma vida que acolhe. Deus está sempre muito próximo de nós, a nos acolher, a nos ensinar, a nos santificar. Necessitamos, repito, desta graça, desta força divina que nos impele nesse caminho. E tudo isso seguindo os vossos mandamentos, como diz a leitura. O que eu vou fazer? Qual é o itinerário? O itinerário da santidade está na Sagrada Escritura, está nas orientações, nos mandamentos da lei de Deus, nos mandamentos da igreja, no catecismo, naquilo que a Santa Igreja vai nos ensinando a viver no dia a dia da nossa vida. Aí está as indicativas, as grandes setas, que é para todos nós, para mim como bispo, para você como leigo, leiga, religioso, religiosa, para a pessoa mais simples do povo. Não importa quem seja, todos precisamos caminhar nesse itinerário. Ah, mas eu sou um filósofo, eu sou um teólogo, eu sou um médico, eu sou juiz, eu sou isso ou aquilo. Ora, você, antes de tudo, você tem que sentir que você é gente e gente cristã. E essa é a nossa bandeira. A bandeira nossa é a bandeira cristã, é a igreja, o mandamento de Deus. Esse é o meu caminho, esse é o meu itinerário. Ser cristão, ser católico,
viver honestamente aquilo que a igreja me ensina através da palavra, através da sua liturgia, da sua catequese, pois este é o caminho que vai me conduzir ao altar eterno de Deus. Sozinho não consigo fazer esse caminho. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso do impulso da graça, da ação do Espírito Santo, para alcançar esse ponto final, que é a salvação eterna em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Como você vai alcançar as coisas de Deus se você quer fazer a sua vontade e não a dele? Isso aqui dá para meditar muito. E eu creio que hoje, quando você for à missa, vá uns 15 minutos antes e diante do Santíssimo pergunte a Deus: onde eu tenho negligenciado a sua vontade? Onde eu tenho imposto a mim mesmo, com as minhas arrogâncias, minhas seguranças humanas, e esquecido desta graça divina que é salutar, que é fundamental para a minha existência. É preciso pensar nisso, com toda a coerência do nosso coração. Fazer a vontade de Deus é, antes de tudo, saber escutá-lo no profundo de nós mesmos e decidir por aquilo que Ele quer de nós. O mundo é esse grande formigueiro de gente. Gente que vai, gente que vem, gente que fica, gente que sai. Mas no meio de tudo isso, Deus alcança cada um dos seus filhos que recorrem à sua vontade. Que Deus nos ajude, com a Eucaristia de hoje, a agradá-lo, a fazer a sua vontade e a sermos semeadores deste grande amor dele no mundo. A liturgia da Santa Igreja de hoje nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, 26, 34, que é o Evangelho deste ano B. Jesus, no meio deste texto, diz: o reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Eu acho muito bonita esta parábola da semente. Ela é muito eloquente, muito apropriada para a nossa missão, sobretudo nesse tempo de peste que nós estamos vivendo. Sempre que eu converso com os padres, a gente encontra os sacerdotes e começamos a falar da missão da igreja, eu sempre partilho com os padres e eles também com a gente a questão da evangelização. A evangelização é um grande dom, é uma grande necessidade para a igreja, para todos nós. E a evangelização, ela vai acontecendo mediante esta ação que o Espírito de Deus suscita em nós para que sejamos depositários do anúncio fundamental da nossa fé. Não podemos esquecer nunca isso. A igreja existe para evangelizar. E evangelizar é você ter Deus, ter a experiência profunda de Jesus na sua vida, uma íntima experiência com o Espírito do ressuscitado e levar isso em testemunho e entrega aos outros que tanto precisa de nós, com o nosso testemunho. A igreja precisa de testemunhas. E aqui eu quero dizer para você, prezado ouvinte, da importância desta centralidade do mistério de Deus na nossa vida. Quando eu tenho essa centralidade do mistério de Deus, da ação do Espírito Santo em mim, eu vou entender o que são as virtudes, a importância da fé, da esperança, da caridade, irei compreender o sentido realmente da justiça social, daquilo que a igreja nos ensina, e a gente vai se despojando desses lixos ideológicos que vão entrando na cabeça da sociedade, que não tem nada a ver com caridade, que não tem nada a ver com ajuda ao pobre, de promoção dos que sofrem. A ideologia promove sempre
um caminho estranho, perigoso, movediço, e leva exatamente a um sectarismo que não agrada a Deus. A Igreja Católica não se confunde com ideologia. E quando nós confundimos a nossa evangelização com ideologia, a catequese com ideologia, a pastoral com ideologia, tudo morre, tudo seca. Porque a ideologia, ela não é vistosa. A ideologia não tem o incremento da graça. Fazer a caridade de forma ideológica é praticamente impossível, porque a ideologia está sempre calcada na esteira de um interesse. O interesse nem sempre de ajudar, mas o interesse de impor, o interesse de projetos de domínio e tudo mais. Por isso que a fé cristã, aquilo que vem do Espírito, é muito mais forte do que tudo isso. As obras sociais da igreja, a caridade que os católicos cristãos fazem no mundo todo, ela é imperiosa, porque é do Evangelho. É da índole do cristianismo cuidar dos que sofrem, não por ideologia, zelar dos que estão à margem da estrada, para que possam ser agregados ao todo e possam ter os seus direitos respeitados e assim por diante. Que sejamos tocados pela graça de Deus neste domingo, ao ouvir este evangelho da boa semente, que é lançado no terreno bom. Que o seu coração, dileto ouvinte, seja este terreno vistoso, esse terreno fértil, onde a palavra, sendo depositada, produzirá muitos frutos, assim seja. Deus de amor e de poder, eu quero orar nesta manhã, suplicando a graça do Teu Espírito para a vida do ouvinte e sua família. Abençoa esta emissora de rádio que veicula esse programa, abençoa o que escuta, abençoa os nossos corações, abençoa nossas vidas com um domingo carregado de dádivas, ó Pai. Que nós possamos amanhã começarmos a segunda-feira com muita coragem e fé, com um testemunho bonito de que o Senhor é o nosso Deus e que a Sua palavra é a semente caída no terreno de nossas almas. Toca, Senhor, cada família que escuta o programa Oração da Manhã neste domingo. Abençoa os doentes, os que sofrem, consola os tristes, os amargurados que estão inconsoláveis com a perda dos seus entes queridos. Dai, Senhor, saúde aos doentes, dai fortaleza aos que cuidam e zelam dos doentes, e que o nosso domingo seja na paz. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você e sua família neste domingo e sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus.